Mas no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para fortalecer e animar. Isso é uma palavra do anjo, que continua falando lá no capítulo 10. Vamos para o versículo 2. Agora eu te declararei a verdade, e eis ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio, e fará o que lhe aprouver. Mas no auge, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Vá agora, acompanhe aí, a partir do verso 35, tá bom? Versículo 35, ainda no capítulo 11. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, e nem ao desejo de mulheres, e nem qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas, em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas, a um Deus que seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas, com coisas agradáveis, com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, aos que o reconhecerem, multiplicar-se-lhes-á a honra, e fá-los-á reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele, com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão, mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Armará com suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Pai querido, Pai santo, Pai glorioso, eu quero louvar o Senhor porque Tua palavra, Senhor, a Tua palavra é verdade revelada a cada um de nós. E, Deus, nós precisamos aprendê-la. Nós estamos aqui, nos reunimos nesse culto para oferecer a Ti o nosso culto de louvor e adoração, a rendição das nossas vidas, e adentramos esse templo com corações desejosos de ouvir a Tua voz. É possível que alguns tenham entrado displicentes, talvez tão somente pelo cumprimento de um compromisso familiar, ou meramente para o cumprimento de um ritual litúrgico, religioso, mas o Senhor é aquele que fala aos nossos corações, o Senhor é aquele que discerne os nossos corações e sabe aquilo que precisamos. A Tua palavra nos desafia, nos conforta, nos ensina, e por isso Deus, nós carecemos do Senhor. Olha para cada um de nós, faça-nos, abre-nos o entendimento, para que a gente compreenda aquilo que queres para as nossas vidas, através dessa santa palavra,
Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vocês sabem que quando eu estava lendo esse texto, de imediato me lembrei de um joguinho que marcou a minha parte da infância e adolescência, e esse joguinho chamava War. Até hoje voltou aí a moda esse jogo War. E por que eu me lembrei? É um jogo de tabuleiro, eu acho que muita gente aqui deve estar familiarizado com esse joguinho, e é um jogo de estratégia militar, que você vai jogando, você tira lá os seus objetivos, conquistar determinados lugares e etc. Quando eu li, quando a gente lê o capítulo 10, eu preciso recapitular algumas coisas com vocês. É preciso que a gente lembre que o capítulo 10, 11 e 12 fazem parte de um só bloco. É um só sonho, uma visão de Daniel. Enquanto o capítulo 10 não traz detalhes dessa visão, mas domingo passado a gente viu o pano de fundo, a história que está por trás dessa visão. Uma grande batalha espiritual que foi mostrada a Daniel, o socorro dos anjos a Daniel, e nós falamos um pouco dessa batalha espiritual que envolveu a vida de Daniel e que envolvia a vida do povo de Israel. Agora, no capítulo 11, a gente verá aqui a revelação de acontecimentos futuros. E esse relato do capítulo 11 está relacionado a um contexto geopolítico daquela época e acontecimentos referentes ao juízo final. A gente tem um grande desafio hoje à noite, eu peço a você a sua misericórdia sobre a minha vida. Por quê? Porque esse texto é a profecia que mais se encontra detalhes em toda a Bíblia. Nenhuma profecia referente ao futuro, ela é tão rica em seus detalhes, a tal ponto que há teólogos, cristãos evangélicos, que chegam a questionar o tempo, a autoria dessa profecia. Eles dizem, não, na verdade não era uma profecia, foi um relato de um tempo que já passou, por conta da riqueza de detalhes e tudo aquilo que Daniel viu na sua visão, de fato, chega ao cumprimento. E eu diria para você que não há razão para que a gente duvide do fato de que essa é uma visão de um futuro próximo e distante, porque nós estamos de um Deus que é todo-poderoso, que é Senhor da história, que revela a quem Ele quer. Portanto, há esse grande desafio para nós. Bom, e porque esse texto traz muitos detalhes para nós, a gente precisa tentar observar algumas coisas. Eu não quero que você se perca nos detalhes. Os detalhes depois você vai precisar estudar com a sua Bíblia ao lado, possivelmente com a Bíblia de estudo, um comentário bíblico, porque às vezes a gente corre o risco, e eu me lembro de um dos textos que a gente pregou, quando daquelas visões, quando fala de chifres, quando fala de animais, a gente fica tão impressionado com isso, que a gente perde aquilo que é mais importante, aquilo que o texto apontava, aquilo que era a mensagem que o profeta quis passar para nós. Portanto, cuidado para você não se perder nesses detalhes, tá bom? E o segundo é que a gente precisa se lembrar, e entenda isso, que toda literatura apocalíptica, como é o caso de Daniel, ela tem um intuito de trazer consolo para o povo de Deus em momentos difíceis. Não há o que temer, não há o que nos preocupar a abrir um texto desse, porque o objetivo do Senhor é trazer consolo para o seu povo. Então, deixa eu começar tentando dar para você um resumo histórico ou daquilo que Daniel está prevendo aqui. A gente pode dividir, e os comentaristas bíblicos dividem esse texto em 3 momentos, ou em 3 fases diferentes. Uma delas a gente encontra nos primeiros versículos aí, até o versículo 20. E as profecias aí, entre o início do versículo 1 até o versículo 20, fazem referência aos reis persas. Preciso lembrar a você, lembra que nós estamos na Babilônia? Lembra que a Babilônia do grande Nabucodonosor,
ela foi o reino que se apoderou da Palestina, que se apoderou do povo judeu, levou para o exílio. Eu quero que você lembre que depois de um tempo, um grande império, daqueles que nós chamamos de Medo-Persas, esse império venceu o Império Babilônico e tomou conta daquela época. Gente, há uma guerra constante. Uma nação se levanta com grande poderio bélico, luta contra outra e toma conta de determinada região. É isso que a gente vê aqui. Ou seja, depois de Ciro, a Bíblia diz que mais três reis se levantariam na Pérsia. E o quarto deles seria muito poderoso. A gente tem aí, pelo contexto bíblico, a informação de que esse quarto rei era um rei chamado Xerxes. E a gente tem notícias de Xerxes lá no livro de Esther. Outro nome para Xerxes é Assuero, é aquele rei que é mencionado no livro de Esther. Então, nesse momento, Daniel está prevendo que haveria uma sucessão de reis persas, dentre eles o maior dos reis persas, o mais rico dos reis persas, aquele chamado Xerxes. Logo depois, o que a gente encontra nessa profecia é o anúncio de que um outro reino ascenderia, uma outra potência bélica, a Grécia, liderada por um nome que talvez te seja mais familiar, um homem chamado Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi um grande conquistador e ele avançou de forma tão rápida, com a sua estratégia de guerra, ele foi tão poderoso no seu tempo, que o Império Grego tomou conta de todo o mundo conhecido naquela época. Mas Alexandre o Grande morreu em 323 a.C., morreu muito jovem, com 30 e poucos anos. E porque morreu jovem, não deixou descendentes. E o que aconteceu por conta disso? O seu grande reino foi dividido em 4 reinos. Está ficando confuso, não está? Mas se prepara que vai ficar mais ainda. Então, os reis persas, depois Alexandre o Grande, e depois de Alexandre o Grande, a divisão entre 4 reinos. Olha o que diz o verso 4. O seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora dos seus descendentes. Isso você precisa entender. 4 reinos, e nenhum desses aqui são descendentes de Alexandre o Grande. Desses 4 reinos, 2 figuras são importantes para a história bíblica, muito importantes para nós. O reino dos Ptolomeus, que tinha por base o Egito, e o reino dos chamados Seleucidas, que estavam na Síria. Talvez isso não fale muita coisa a você, mas é preciso que você entenda que desses 2 reinos, tá? Israel está no meio. O Egito, se você olhar um mapa bíblico, o Egito está abaixo de Israel e a Síria está acima de Israel. E agora a coisa começa a esquentar, porque esses 2 reinos, entre os Ptolomeus e os Seleucidas, eles começam a brigar. Eles começam a brigar por aquela área que estava ali no meio. E aqui começa a descrição de uma grande trama de guerra, de conflitos, de tramóias. Isso você vai encontrar nos versículos 6 até o versículo 8. Então, no ano 250 a.C., um rei chamado Ptolomeu, que estava lá naquela região abaixo lá, ele faz uma tentativa de estabelecer a paz com Antíoco, o rei lá da região do norte, lá da Síria. Como é que eles faziam acordos entre potências militares? Eles tentavam arranjar casamentos. Então, Ptolomeu dá a sua filha Berenice em casamento para Antíoco. Qual que era o problema? O problema é que Antíoco já era casado. E para que aquele acordo geopolítico fechasse, Antíoco precisava largar sua mulher Berenice. E eu pergunto para vocês aqui, mulheres, uma mulher largada não é uma mulher feliz. E ela pode ser uma mulher perigosa. E assim foi com essa senhora chamada Laodice.
ela se revoltou, e ela descobriu o complô, e ela matou o marido, e ela matou a amante do marido. Fala-se, não parece, trama de novela Maria do Bairro. Sinistríssimo isso aqui. Essa é a grande trama. Ou seja, naquele mesmo ano, o que a gente vai ver, e aí você não precisa se preocupar com todos esses detalhes, o fato é que o texto começa a descrever esse constante conflito, e você vai ver a citação constante entre rei do sul e rei do norte, rei do sul e rei do norte. Sabe o que é interessantíssimo aqui? É que nessa briga entre sul e norte, a gente encontra nesse relato uma descrição específica de 13 dos 16 governadores daqueles reinos, para você ver a riqueza de detalhes que é a profecia aqui de Daniel. Um segundo momento vai dos versículos 24 ao 25. E o que esse texto quer dizer? Depois de tantas intrigas e sucessões de liderança, o foco desses versículos agora se encontra no rei Seleucida, que é Antíoco IV, ou nós já falamos dele aqui, um apelido para ele é Antíoco Epifanes. Esse rei, irmãos, foi um rei que foi muito perverso e atacou demais o povo de Israel. Você vai encontrar informações sobre Antíoco no livro Deuterocanônico, ou seja, um livro que não está na nossa Bíblia, mas está na Bíblia católica, chamado livro de Macabeus. Num período que nós chamamos de período intertestamentário. O que esse perverso rei fez e que levantou tanta perseguição? Esse homem invadiu a Jerusalém, matou a muitas pessoas. Esse homem baniu práticas judaicas, como a circuncisão, eliminou as ofertas diárias do templo e ele cometeu 2 terríveis sacrilégios que levou à revolta dos macabeus. Ele matou um porco no altar do Senhor. E você sabe que o porco para o judeu é um animal impuro. Segunda grande profanação cometida por Antíoco é que ele erigiu um altar a Zeus no templo do Senhor. Isso causou grande revolta. Portanto, quando você ler os versículos 24 a 35, você vai ver a descrição de grande perseguição para o povo de Deus. Versículos 36 até o final, e aí a gente leu esses versículos trazem informações ainda de um tempo ainda mais difícil para o povo de Deus. Há muitas discussões de autores e estudiosos, teólogos, que dizem, olha, os versículos 36 a 45 parecem que ainda falam de Antíoco, desse rei perverso. Não, a grande verdade é que esses versículos fazem referência ao próprio anticristo. Ainda que esse nome, obviamente, a gente está no tempo veterotestamentário, não há menção do nome anticristo, mas toda a descrição da profecia, toda a descrição destes relatos aqui, apontam para aquele grande inimigo do povo de Deus, que se levantaria e que traria dias difíceis para a igreja de Jesus. Por que eu estou afirmando que esses versículos apontam para o anticristo? Há evidências bíblicas. Versículo 35 e 40, e lá no capítulo 12, versículo 4, versículo 9, você verá referências ao tempo do fim. Assim diz Daniel. Segunda evidência muito forte é que há uma liderança, a descrição de uma liderança poderosa e blasfema que levantará forte perseguição ao povo de Deus. Versículo 36, por exemplo, diz, esse rei fará segundo a sua vontade e se levantará e engrandecerá sobre todo Deus e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero. Versículo 37 diz que sobre todas as coisas ele se engrandecerá. E o versículo 44 diz que sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. A terceira evidência, e a evidência mais cabal de que essa é uma referência ao anticristo,
nós encontramos os versículos 44 e 45. Olha o que diz, eu preciso ler esse trecho para você. Será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Armará as suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Porque eu digo que agora há uma evidência ainda muito mais forte. Porque, irmãos, porque o próprio Jesus faz citação do livro de Daniel, desse capítulo 11, lá no capítulo 24 de Mateus. É o sermão profético de Jesus, quando Jesus está avisando que viria uma grande tribulação. Olha o que diz o Senhor Jesus em Mateus, capítulo 24, versículo 15. Diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Olha o que diz ainda, palavras de Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 21 e 22. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não ha havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Palavras do Senhor Jesus. Evidências ainda, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, ele diz, olha a linguagem, muito semelhante à linguagem de Daniel, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, e é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ainda, no versículo 9 e 10, ele diz, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Mais evidências, Evangelho de João, Apocalipse, capítulo 13, versículos 5 a 8, diz assim, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses e abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse, e deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Esse é o contexto que a gente tem. Difícil, não é? Mas o que eu quero que você entenda, olhando para esse texto, eu quero agora aplicar algumas verdades e eu quero que você pense isso comigo. Nós estamos chegando ao final do livro de Daniel. E talvez algumas coisas sejam uma recapitulação daquilo que já fora dito aqui. Mas é importante que a gente reafirme algumas verdades e lições preciosas desse livro. A primeira delas é que Deus tem o total controle sobre a história. Deus tem o total e absoluto controle sobre a história. Irmãos queridos, eu preciso que você se lembre que esse é um dos principais temas de Daniel. O Deus a quem nós servimos é um Deus todo-poderoso. E todas essas guerras, tramóias, sucessões de reinos, estão debaixo das mãos de um Deus que tudo domina. Irmãos, a gente precisa entender, porque a gente esquece isso com muita frequência, que absolutamente todo, e qualquer desdobramento da história é determinado por aquele que é o Senhor da história. Todo poder político e bélico só ascende ao poder pelas mãos de Deus, só perdura no poder enquanto Deus permite e cairá do poder quando Deus determina. Deus não somente prevê o futuro, Ele o decreta. Não há um só dia, passado, presente ou futuro, que não tenha sido
planejado e arquitetado pelas mãos do Todo-Poderoso. Não há um evento, do mais banal que seja, como nas palavras do Senhor Jesus, não cai um fio de cabelo da nossa cabeça, que não seja pela permissão divina, aos eventos de maior expressão no mundo que passou e no mundo que existe e no mundo que virá. Todas as coisas estão debaixo das mãos do Senhor do tempo, do Rei do universo, do Deus Todo-Poderoso. Você entende por que não há o que temer? Porque Ele é o Senhor da história. Tudo correrá conforme a sua vontade. Reis ascendem ao poder porque Deus os colocou. Eles serão tirados do poder porque Deus os tira. Essa é a primeira lição e recapitulação do livro de Daniel que todos nós precisamos lembrar. Há uma segunda lição muito importante, que é muito atual para os nossos dias, e eu preciso reafirmá-la aqui, é que os reinos desse mundo passarão, e somente o reino de Deus permanecerá. Vocês viram o que a gente leu e que eu tentei explicar aqui, no capítulo 11? Intrigas, sucessão de reinos, um incessante jogo de poder, marcado pela ambição, traições, alianças políticas, conchavos, mentiras, jogo de interesses. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Já dizia o pregador em Eclesiastes, não há nada de novo debaixo do sol. Assim caminha a humanidade. E aqui eu preciso dizer uma coisa muito importante para os irmãos. Nós vivemos dias muito difíceis, irmãos. Difíceis sob muitos aspectos. Uma das coisas que me desgasta bastante e que me faz refletir, e orar e pensar, é esse momento de polarização política que a gente vive. Isso é atestado de forma empírica, e há pesquisas muito curiosas a esse respeito. Tem um psicólogo social chamado Jonathan Haidt, que escreveu um livro chamado A Mente Moralista. E ele escreveu uma coisa no livro que acontece com a gente. Ele disse uma coisa muito curiosa. Ele disse que a gente vive num tempo em que as nossas convicções políticas, elas nos separam de tal forma que, se você pensar de uma forma diferente do outro, isso é suficiente para colocar você na categoria de quase inimigo. Eu recebi um telefonema, há algum tempo atrás, de uma pessoa querida, que amo muito. E a pessoa questionando muito toda essa situação política e me perguntou sobre as minhas convicções políticas. E eu fui sincero com ela. Tentei explicitar razões. A decepção foi explícita e pronta, na hora. Perdi uma amiga. Fui riscado do livro da amizade. Deixei de ser um pastor admirado para ser... Bom, eu não recebi nenhuma categorização, mas tenho medo de descobrir. Irmãos queridos, nós somos muito aguerridos para defender ou repudiar posições políticas contrárias. E presta atenção numa coisa, eu não estou dizendo, e eu repito isso com muita frequência, nós não devemos ser alienados. A gente precisa assumir posições, buscar informações, ter senso crítico e, sobretudo, as nossas decisões precisam estar pautadas na única regra de fé e prática que é a palavra de Deus. Entenda isso. Mas o segundo é que eu acho que há algo que nós corremos o risco de esquecer com muita frequência. É que todo e qualquer sistema político é humano e, portanto, é falho. Você entende isso? A gente precisa se lembrar
que, infelizmente, existe uma postura quase que idólatra. Não importa o espectro político, mas o que nós precisamos nos lembrar é que os reinos desse mundo são passageiros. Você viu o que aconteceu no capítulo 11? Entra rei, sai rei, briga rei, há conchavo, há partido, há saída, há entrada, há ascensões e há quedas, e a história da humanidade assim se desenrolará até a volta de Cristo. Há um pecado que a gente comete, às vezes é viver na ilusão de que sistemas políticos trarão para nós aquilo que só Deus pode nos oferecer. Ei, não espere redenção do amor do seu marido, da sua esposa. Não espere redenção de bons acordos políticos, de bons projetos sociais. Não! Redenção é projeto do reino. Mudança de coração, entre um coração de pedra que vira um coração de carne, novo nascimento, só o Espírito de Deus produz. Eu estava ouvindo um pastor chamado Vouri Bauchan. Ele diz algo muito interessante sobre esse capítulo de Daniel. E aqui é importante a gente se lembrar. A história, ela precisa ser entendida não ciclicamente. A gente ouve muito isso aí, dizem que a história é cíclica, não é? Não, a história ela é linear, porque ela tem um ponto de começo e ela tem um ponto do fim. E a história bíblica, ela pode ser entendida, crendo você ou não nela, a história que Deus criou, ela começa com a criação, ela passa pela queda, ela caminha para a redenção, e ela vai culminar na consumação. Você precisa se lembrar disso. Criação, queda, redenção e consumação. Essa perspectiva é a perspectiva que a gente tem para entender o mundo à nossa volta. Quando você quiser entender os males que afetam no mundo, você olha para a queda. Quando você quiser entender para onde a humanidade caminha, você olha para a redenção e consumação. Como você quiser entender a graça comum, a imagem de Deus, você olha para a criação de Deus. Essa é a perspectiva que nos ajuda a compreender, e por isso nós chamamos isso de cosmovisão. É uma visão de mundo. São as lentes bíblicas que nós usamos para compreender o mundo que está à nossa volta. Mas existe uma perspectiva que não é cristã, e não é secular. Aliás, ela recusa-se a admitir que Deus seja o agente desse processo histórico. Seja, para a perspectiva secular, não há um Deus criador. Não há pecado como fonte dos males. Não há redenção que venha através de Cristo e muito menos consumação anunciada e cabalmente realizada no dia do juízo final. Ao invés da criação, a visão e a perspectiva secular acredita no Big Bang, uma força aleatória geradora de vida. Ao invés de queda, evolução. Porque enquanto a queda nos ajuda a enxergarmos a nossa inclinação natural para o mal, a evolução parte de uma visão otimista. Que o ser humano chegou onde chegou porque ele foi mais forte, porque ele se adaptou melhor. Ao invés de redenção, terapia. Porque o ser humano que não se enxerga pecador não precisa de redenção. Ele precisa de aceitação, de realização, de satisfação dos seus desejos. Ele precisa seguir os seus sonhos. Ao invés de consumação, diz Vouri Bauchan, temos utopia, porque o paraíso que o mundo espera não será trazido pelas mãos de Deus, mas pelo desenvolvimento da tecnologia humana. Você percebe, meu irmão, minha irmã, que às vezes a gente
espera dos reinos humanos algo que só o reino divino vai poder nos trazer. Todos os reinos são falhos e passageiros. Só o reino de Deus é perfeito e permanecerá para todo sempre. E por este reino nós aguardamos que seja instalado na sua totalidade. É esse reino que nós cantamos e que declaramos hoje à noite aqui. Por último, nós precisamos aprender a nos desapegar deste mundo, olhando para o alto. Deixa eu te explicar por que eu acho que o capítulo 11 de Daniel nos ensina muito a esse respeito. Irmãos, a descrição do capítulo 11 de Daniel mostra um mundo que jaz no maligno. Esse é um mundo cheio de maldades, esse é um mundo cheio de perversidades, cheio de tramóias, de disputas por poder, um mundo de impiedade, onde a morte impera. Dá uma olhada ao seu redor, tenta enxergar o mundo que a gente vive. Como explicar o que aconteceu com o menino Henri? Como entender a malignidade da violência que leva à morte uma criança indefesa? Você, por acaso, sabe quem são Sara Luísa, Murilo Massim e Ana Bela Fernandes? São 3 bebês lá de Santa Catarina que não chegaram a completar 2 anos de vida. Porque um adolescente insano entrou com um facão nas suas mãos e ceifou a vida desses 3 pequeninos, além de outras 2 vidas adultas e jovens. Você sabia que essa semana em Brasília, hoje de manhã, foi presa uma moça de 19 anos de idade, no Recanto das Emas, que foi descoberta pela Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos em parceria com a inteligência norte-americana. Pra você ter ideia da gravidade do negócio. Porque essa menina planejava e confessou que planejava um massacre numa escola aqui no Recanto das Emas. Que mundo é esse que a gente vive? Entenda uma coisa, irmãos, eu não quero ser aqui, parecer fatalista. Eu quero ser realista. Esse mundo que a gente vive foi criado por Deus e guardado e é mantido por Ele. Nas palavras do apóstolo Paulo, nós vivemos e existimos nele, por causa dele. E é por causa da graça comum, que são aquelas dádivas e dons divinos dado a todo ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus, e não só aos seus filhos redimidos. Por causa dessa graça comum, esse mundo ainda não se tornou um lugar insuportável de se viver. Por causa dessa graça comum, a gente ainda vê manifestações de coisas boas no nosso dia a dia. E entenda bem, eu acho que a gente vive num tempo que, louvado seja Deus, é muito melhor do que 50 anos atrás, no Brasil, que a minha avó viveu. Eu acho que nem sei se é o caso da minha avó, mas eu não poderia imaginar, mole do jeito que eu sou, um mundo sem anestesia. Não tem condição. Deus me fez na era certa. Você pode imaginar? Um mundo sem Dorflex, sem analgésico, sem injeção para tirar uma cárie? Não tem como.
É fato que essas coisas são dádivas de Deus. Mas o que eu quero lembrar a você é que um pequeno olhar para os fatos citados me faz lembrar que esse mundo que eu vivo, ele foi fatalmente afetado pelo pecado. E qual é um grande problema? É que nesse mundo de pequenos luxos, dos confortos que a gente tem, hoje muitas vezes nos fazem esquecer que essa vida aqui é passageira. E aí, então, eu enumero 2 grandes problemas que a gente precisa fugir. Bom, o primeiro é que a gente não pode achar que nesse mundo eu e você somos apenas merecedores das benesses que esse mundo pode oferecer. Deixa eu tentar te explicar uma coisa. Você percebeu que na visão de Daniel, Deus permite que o seu povo passe e passará por muitas lutas? Essa é uma realidade que muitas vezes nós negamos. Quando a gente olha para a descrição de Daniel, Israel está no meio de 2 potências bélicas e em momento nenhum ela é protagonista desse grande poder. Não estou dizendo a você que o cristão nunca exercerá uma função importante ou ele não possa chegar a um lugar de grande liderança mundial. Não estou dizendo isso. Aliás, a história bíblica e a história moderna mostra e fala acerca de pessoas crentes que ocuparam lugares de destaques e de poder. Mas é que, a despeito desse fato, o que eu olho na descrição bíblica é que, ainda que a gente encontre uma liderança aqui e acolá, a igreja sempre estará em posição de perseguição. Isso é o que a Bíblia diz. Em maior ou menor grau, mas sempre em posição de perseguição. A gente precisa se lembrar, e eu preciso lembrar você, que esse tipo de mensagem é aquela mensagem que não é a minha favorita de pregar. Porque a mensagem boa da gente pregar é aquela que faz carinho na ovelha. Como diz Marcelo Gualberto, tira carrapicho, faz cafuné. Essa é boa. Mas eu estou aqui para te dizer e falar e pregar sobre todos os desígnios de Deus, e um deles é: você e eu fomos chamados para uma constante luta e perseguição enquanto crentes. Eu não ouço um amém nessa igreja. Mas eu sei que aí dentro de você disse glória a Deus. Irmãos queridos, a mensagem que para nós é vida, para o mundo é loucura, é escândalo, é ofensa, é afronta. E é por isso que a igreja sempre viverá, enquanto fiel à palavra, em posição de luta. Eu li essa frase dos irmãos Erskine. Olha que fenomenal. Eles dizem assim: Deus tem apenas um filho sem pecado, mas nenhum sem aflição. Isso inclui a mim, isso inclui a você. Irmãos queridos, nós vivemos dias maus. E o alerta que eu quero fazer para você não é dos mais otimistas. Esse dia ficará ainda muito pior. Esses dias. Porque eu creio, quando eu olho, por exemplo, para Mateus no capítulo 24, que aqueles dias em que Jesus disse que o amor esfriaria e que a iniquidade aumentaria, a gente está vivenciando isso. A gente está vendo isso acontecer. Esse caminho é inevitável, esse caminho é irreversível. Mas a grande pergunta que eu faço a você e que eu apelo ao seu coração, para que você vá para casa pensando, a pergunta é: você será contado entre aqueles que apostatarão e abandonarão a fé, ou você será contado entre aqueles que são fiéis até a morte? Você será contado como aqueles que serão jogados no lago de fogo, porque foram achados infiéis? Ou você será contado dentre aqueles que ouvirão as doces palavras de Cristo dizendo: vinde a mim, benditos do meu Pai?
Eu não sei o quanto a gente está preparado, irmãos, para isso. Eu não sei. Um segundo aspecto importante que a gente precisa pensar é que eu e você precisamos nos desapegar dessa vida e olhar para a eternidade, e eu quero explicar o que eu quero dizer com isso. Preste atenção, eu sempre repito aqui, que a vida cristã não nos convida para uma perspectiva alienada. O que isso quer dizer? Há muito crente que olha para a vida como se ela fosse um mero hiato, um parêntese entre o ato de nascer e o ato de morrer. Então a gente vive meio que uma perspectiva ascética, monástica. Essa não é a perspectiva correta do viver cristão. A vida é um dom precioso de Deus e ela precisa ser saboreada e vivida com intensidade para a glória daquele que nos deu essa vida. Irmãos, o meu testemunho, sabe? Quando eu olho para a minha vida, eu posso dizer para você que, a despeito das dores que eu experimentei e que eu testemunhei na vida de outros, eu gosto da vida. E eu preciso dizer para você que eu me sinto um privilegiado. Eu tive um lar, uma família que, a despeito das suas falhas e limitações, eu sei o que é crescer em um lar. Eu tenho um casamento que daqui 2 meses vai fazer 20 anos. Deus me deu uma mulher parceira. Hoje eu ganho a janta de novo. E eu vou entregar para vocês. Ela me chama de Mobem, ou gatinho. Não conto mais. Eu tenho 2 filhas, gêmeas. Como eu ouvi uma vez lá no Nordeste, mabaça. Que trouxeram muita alegria para as nossas vidas. Eu tenho amigos muito queridos. Eu tenho o privilégio de ter sido cercado, eu e o meu lar, cercado de amor, afeto e cuidado por onde eu passei. Deus me deu o privilégio de conhecer lugares, o privilégio de ver a beleza eloquente do mar e o sol refletido nas suas águas, o privilégio de saber o que é colocar um pé na areia. Eu tive o privilégio de conhecer as montanhas rochosas de Calgary e de assistir o espetáculo da aurora boreal. Eu louvo a Deus por essa vida. Eu amo um dia ensolarado e uma manhã que começa com cheiro e com gosto de café bem passado e forte. Ah, irmãos, eu não resisto a um torresmo. Eu gosto de um bom livro, adoro uma boa conversa, um abraço apertado, então, me faz um bem. Amo uma gargalhada solta. Eu amo todas essas coisas. Mas eu sei que todas essas coisas, elas são apenas uma sombra. Ou como nas palavras de C.S. Lewis, elas são apenas um cheiro de uma fragrância que um dia eu vou sentir. Essa vida, ela é apenas um pequeno reflexo de uma glória que um dia os meus olhos vão ver. É por isso que eu preciso almejar esse dia que eu verei o meu Senhor face a face. Não é fácil. Sabe, irmãos, essa pandemia,
ela tem me feito pensar demais em tudo isso. E é curioso que, embora eu lide com a morte há tantos anos, eu acho que a morte chegou perto de mim de um jeito que eu nunca tinha visto antes, de forma intensa, constante, assustadora. E sabe que um dia desses, a gente, num culto familiar, eu conversando com a família, fiquei pensando, Senhor, e aí? Eu falo tanto nessa glória, essa esperança da glória, eu estou preparado para perder quem eu amo? Ou eu estou preparado para partir? Puxa vida, a gente canta tanto sobre esse dia, mas a gente é tão apegado a essa vidinha. E quando eu olho para Daniel 11 está dizendo para mim, essa vida é passageira, irmão. A Bíblia está cheia de metáforas para descrever a vida, tais como sopro, vento, neblina, breve pensamento. Essa é a vida. A gente passa. Você e eu, nós temos a convicção inabalável e confortadora de que a morte não determina o fim da nossa vida. Você acredita nisso piamente? De forma que essa convicção traga alento para o seu coração no dia doloroso em que você tiver de se despedir de quem você mais ama? Você abraça fielmente a esperança da glória? Eu não sei. Preste atenção numa coisa, para a gente encerrar. As notícias aqui não são todas más, não, tá? Dias difíceis virão. Mas eu quero repetir o que eu já disse aqui, acho que domingo passado. Aquele que disse que as lutas viriam, é o mesmo que disse que lutaria essas lutas por nós. Aquele que disse que no mundo teria aflições, é aquele que disse que estaria comigo todos os dias da minha vida até a consumação dos séculos. Aquele que diz que o salário da morte é pecado e a morte vai abater, é o que diz que eu preciso ter a esperança de que a vida plena e ressurreta em Cristo Jesus e a morte nunca será a última palavra na minha vida, porque a morte é tão somente aquele período transitório que vai me arrancar dessa vida limitada e carnal e vai me colocar na presença do meu glorioso Jesus. Eu não preciso temer a morte. Puxa vida, essa é a promessa de Deus. Aquele que disse que viria um anticristo e que se levantaria e que perseguiria a mim e a você, como já faz. É aquele que com o sopro da sua boca matará o iníquo. É aquele que eu já disse tantas vezes, que recebeu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. É Ele. E é Ele que diz para mim, vai firme. Sabe que eu encerro aqui com há hinos belíssimos, né? E esses dias o pastor Márcio colocou aqui o Amazing Grace, né? A maravilhosa graça. Puxa, eu acho que é um dos top 10 celestial. Vai cantar no céu, gente. Agora eu vou dizer um outro aqui que é os top hits do céu. Eu acho. É o Castelo Forte. Martinho Lutero escreveu o hino Castelo Forte em um tempo de tanta luta. Escondido, possivelmente num castelo. Mas eu quero ter a coragem desse homem para reafirmar essas palavras, as 3 últimas estrofes. A força do homem nada faz, sozinho está perdido. Mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é? Jesus. O que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. E se nos quiserem devorar,
demônios não contados não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por defesa. Você dá conta de cantar comigo? O finalzinho? Se temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Nenhuma má notícia pode superar essa boa notícia. Louvado seja Deus por isso. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, dias maus nós vivemos e possivelmente dias piores enfrentaremos. Pois é bem possível que já vivamos naqueles dias em que as pessoas não suportam a verdade, que a simples menção das verdades do Evangelho é ofensiva. Dá-nos força, porque nós somos o povo que é fiel à palavra, porque não há sacrifício que seja dispendioso demais quando comparados ao sacrifício feito na cruz do Calvário. E nenhuma dor, tribulação ou mesmo a morte pode trazer derrota para aqueles para quem o Filho de Deus já conquistou vitória eterna. Louvado seja o teu nome. Fortalece-nos, pois, para que naquele dia lindo, glorioso, santo, nós estejamos diante do Senhor, para entregarmos aquela cruz e recebermos aquela coroa. Louvado seja o teu nome, em ti nós já glorificamos o teu nome. Aleluia. Amém.